Hoje, durante a entrevista aqui conosco, o Ciro Gomes, né, o jornalista, ele se chamou de jornalista aqui, por isso que a gente está brincando aqui de jornalista. Ele não é formado em jornalismo, mas ele falou que não precisa de diploma e hoje ele se sente jornalista, porque ele assina uma newsletter. Ele tocou num ponto, o professor Mairovitch, ele fez uma provocação à Polícia Federal que tinha falado, que é até um argumento que também a defesa de Bolsonaro e os apoiadores dele usam, que a Polícia Federal falava em 25 milhões o valor das joias e agora reduziu para 6 milhões e 800 mil reais. Eu até na entrevista aqui, falando com o Ciro, eu falava assim, olha, eu não me lembro da Polícia Federal ter cravado esse valor e sim a imprensa que fez a análise e foi uma informação ali, mas num relatório da Polícia Federal. E aí a Folha fez uma reportagem a respeito disso, falando que a própria Polícia Federal admitiu o erro e corrigiu. Né? A Polícia Federal retificou, e foi na segunda-feira ainda isso, retificou a conclusão do relatório enviado ao STF, que fundamenta o indiciamento do ex-presidente de mais 11 pessoas na investigação sobre a venda de joias. A conclusão do relatório, assinado pelo delegado Fábio Alvarez Chor, afirmava que houve um desvio ou tentativa de desvio e presentes no valor de 25 milhões de reais. Na tarde de segunda-feira, porém, a PF anunciou que houve um erro material nesse trecho do documento e que o valor total, na verdade, é de 6 milhões e 800 mil reais. A quantia correta é mencionada em outros trechos. E aí, o professor Mairovitch, um erro como esse prejudica, né, no indiciamento, até no convencimento das pessoas do que aconteceu? Não, veja, é um erro material, como você coloca. E o Código de Processo Penal, que rege os inquéritos e rege também os processos, diz que erros materiais devem ser corrigidos, até por embargos de declaração. Então, um mero erro material, um erro aí por causa de câmbios, de multiplicação, é um erro material. Não, não tem nada de importante nisso. Teria importância se não fosse corrigido, né? Mas o erro material foi verificado que ocorreu e se fez a correção. Isso aí chama-se tempestade em copo d'água, né? Tem um aspecto, viu, Fabiola, se me permite, rapidamente. Te Evidentemente que, do permito. ponto de vista jurídico, como diz o professor Mairovitch, isso não tem peso, né? Houve um erro formal, esse erro foi retificado pela Polícia Federal. Agora, cá entre nós, não é concebível que a Polícia Federal, tendo tido todo o tempo do mundo, e ela fez o seu próprio tempo, ninguém estava obrigando a Polícia Federal a encerrar esse inquérito agora. Ela encerrou porque achou que deveria encerrar, já tinha dado o prazo. Não dá para você cometer um erro desse num processo dessa magnitude, não é? Dessa relevância, envolvendo o personagem que envolve, que sabemos todos, sempre joga no tumulto, né? Na nota que divulgou, a defesa do Bolsonaro menciona isso, lá no último parágrafo da nota, eles mencionam, olha, veja que absurdo, a Polícia Federal avaliou essas joias em 25,2 milhões de reais. E a defesa não se ocupa da correção. Não fala, não era os 25, mas era 6,8 milhões, que cá entre nós é muito dinheiro. 6,8 milhões de reais é muito dinheiro, é um assalto de magnitude expressiva. A defesa se abstém de mencionar a cifra correta mencionada pela Polícia Federal, depois da correção. Então não dá, Fabiola, politicamente, este é um erro tóxico que não pode ser cometido a essa altura dos acontecimentos. E espera-se que a Procuradoria-Geral da República, e nós aqui estamos dizendo já há algum tempo que o Procurador-Geral Paulo Gonet precisa formular essa denúncia. Agora, evidentemente, a denúncia tem que ser formulada de forma muito técnica, adequada, sem esse tipo de equívoco, né? Não se deve dar carniça ao urubu, Fabiola, e os urubus estão rondando esse inquérito. Os urubus do bolsonarismo estão rondando o inquérito, as investigações todas, à procura desse tipo de carniça. Então não dá para fornecer carniça ao urubu como fez a Polícia Federal. Corrigiu,
mas politicamente foi um erro tóxico que deveria ter sido evitado. Professor, antes de me despedir, Fabiola, vai. olha, vamos acrescentar sempre no campo técnico, tá? Que uma denúncia pode ser aditada, acrescida, pode ser retificada. O juiz, quando vai dar a sentença, pode verificar que o tipo penal da denúncia está incorreto e fazer adequações. Então, veja, se houve aí o erro, evidentemente não deveria ter havido, mas ocorreu e teve a mudança, o acerto, a retificação. É tempestade em um copo d'água, embora essa água tenha se tornado tóxica, como bem disse o Josias. O professor